Uma boa noite a todos os irmãos que nos ouvem nesta noite, encarnados e desencarnados. A partir deste momento, vamos serenando nossos pensamentos, nos ligando ao plano maior e vamos pedir a Deus, a Jesus e a espiritualidade que nos proporcionem bom entendimento da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo que vamos ouvir a seguir. Dando continuidade a leitura do nosso Evangelho, Autoridade da Doutrina Espírita, sob item Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos. A concordância no ensinamento dos Espíritos é, portanto, o melhor controle, mas ainda é preciso que ocorra sob certas condições. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários espíritos sobre um ponto duvidoso. É evidente que ele está sob o domínio de uma obsessão, ou se fala com um espírito enganador. Esse espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob nomes diferentes. Também não há garantia suficiente na conformidade que se obtém através de médiuns de um mesmo centro, pois eles podem estar sofrendo a mesma influência. A única garantia séria do ensinamento dos espíritos está na concordância entre as revelações feitas espontaneamente através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e de regiões diversas. Entende-se que não se trata aqui das comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se relacionam aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que, quando um princípio novo deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente em diferentes pontos, ao mesmo tempo e de maneira idêntica, senão pela forma, ao menos pelo fundo. Portanto, se apraz a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado em ideias só suas e fora da verdade, pode-se estar certo de que esse sistema ficará circunscrito e tombará diante da unanimidade de instruções dadas em outros lugares, como já demonstraram numerosos exemplos. É essa unanimidade que faz cair todos os sistemas parciais surgidos na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira, antes de se conhecer as leis que regem as relações do mundo visível e do mundo invisível. Tal é a base sobre a qual nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é por estar de acordo com essas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos fazemos de modo algum árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém: acreditai em tal coisa, porque nós vos dizemos. Nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, mais que uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis que os outros. Além disso, não é porque um princípio tenha sido ensinado para nós que o consideraremos a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. De nossa posição, recebendo comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelos diversos pontos do globo, somos capazes de ver os princípios sob os quais essa concordância se estabelece. Essa observação nos guiou até hoje e também nos guiará nos novos campos que o Espiritismo é chamado a explorar. Assim, estudando atentamente as comunicações vindas de diversos lados, tanto da França quanto do estrangeiro, e conhecemos pela natureza toda e especial das revelações, a tendência de se entrar num novo caminho. É chegado o momento de dar um passo à frente. Essas revelações, feitas às vezes através de palavras veladas, frequentemente têm passado despercebidas por muitos dos que as têm obtido. Outros creem-se os únicos a possuí-las. Tomadas isoladamente, seriam para nós sem valor. Só a coincidência lhes confere gravidade. Depois, quando for chegado o momento de trazê-las a público, divulgando-as, cada um se lembrará de ter recebido instruções no mesmo sentido. É esse movimento geral que observamos, que estudamos
com a assistência de nossos guias espirituais e que nos ajuda a julgar as ocasiões em que devemos fazer algo ou nos abster. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. No futuro, procurar-se-á nele o critério da verdade, o que fez o êxito da doutrina formulada no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns é que, por toda parte, todos puderam receber diretamente dos Espíritos a confirmação de que os livros encerram. Se os Espíritos viessem de todas as partes contradizê-los, esses livros teriam sofrido há muito tempo o destino de todas as concepções fantásticas. Nem o apoio da imprensa os teria salvo do naufrágio, ao passo que, mesmo privados desse apoio, não trilharam menos rapidamente o caminho, pois tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade compensou e superou a má vontade dos homens. Assim ocorrerá a todas as ideias que, emanando dos espíritos ou dos homens, não puderem suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. Bem, meus irmãos, notamos aqui que a concordância nesses ensinos é o seu controle. Mas ainda assim é necessário que esse controle aconteça em certas condições, ou seja, que as revelações sejam feitas espontaneamente, sem evocações ou indagações, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros em diversos lugares. Assim fez Kardec, recebeu milhares de comunicações vindas de muitos países, de 1000 centros espíritas, e usando o crivo da razão, percebendo a concordância entre eles e com a assistência dos espíritos superiores, codificou a doutrina sublime, que nos esclarece o porto no qual vamos chegar, indica o caminho a ser percorrido, como percorrê-lo no conhecimento das leis divinas. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que no futuro se procurará o critério da verdade. Graças a Deus e a esse critério, tão bem enunciado por Kardec, é que o Espiritismo continua, sem alteração em nada do que ele escreveu. Transforma-se, sim, a interpretação, o entendimento cada vez maior em quem se propõe a estudá-lo com perseverança e dedicação, procurando interpretar as situações, os acontecimentos da vida segundo esses ensinos. Percebe-se então a veracidade, a sublimidade, a racionalidade dos mesmos, e o entendimento se amplia em profundidade e em extensão. O que determinou o sucesso da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns foi que, por toda parte, cada qual pôde receber diretamente dos espíritos a confirmação do que eles afirmavam. Assim acontecerá com todas as ideias emanadas dos espíritos ou dos homens que puderem suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. Alerta Kardec sobre a necessidade de prudência nas publicações de instruções dadas pelos espíritos sobre pontos da doutrina não esclarecidos, no caso de publicações que elas devam ser publicadas como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo necessidade de confirmação. Há hoje publicações sobre temas não explícitos na doutrina que podemos classificar seus autores espirituais ou encarnados em dois tipos. Primeiro, autores que os apresentam com seus argumentos como hipóteses prováveis. 2. Autores que apresentam suas opiniões como verdades. Nessa observação, já se pode definir o sério do leviano. Cabe, pois, ao leitor e ao estudioso da doutrina analisar, usando os critérios que Kardec usou. Ele continua sendo o modelo de quem quer conhecer o Espiritismo. Sua metodologia continua sendo válida para todos que aspiram conhecê-la e viver de acordo com seus princípios. Bem, meus irmãos, após essas reflexões, vamos agradecer pela oportunidade de conhecermos essa doutrina que nos eleva a cada ensinamento, nos explicando cada fato, fazendo com que nossa existência tenha mais sentido
Ao passo que quando sabemos que nada nos acontece por acaso, continuamos ainda mais fortes, fortalecidos na fé, sabendo que Deus, nosso Pai maior, nos protege sempre e nunca desampara o filho. Vamos pedir agora pelos nossos irmãos sofredores, irmãos esses inscritos nos nossos cadernos de pronto-socorro, na Casa Espírita Eulália Nogueira, irmãos esses que estão nos nossos pensamentos, irmãos nos hospitais, principalmente no hospital da nossa cidade, que lá estão na cura de suas enfermidades. Qualquer outro irmão que estejamos mentalizando neste momento, que recebam toda a proteção, todo o amparo da espiritualidade maior, que sejam fortalecidos na fé e que saibam sempre que Deus não desampara e que o socorro chega a cada um. Lembrando também do poder da oração, que a oração, uma vez feita com fé, não é necessário que ela seja uma oração com palavras bonitas, mas que seja de coração. E no momento difícil, quando elevamos o pensamento até Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, essa ajuda chega. Tenho certeza, irmãos, chega a todos que pedirem com humildade e com fé. Pedimos pelas nossas águas, que sejam colocadas nelas fluidos benéficos, fluidos de cura, que ao tomarmos dessas águas possamos nos sentir energizados, fortalecidos. E agradecidos por esta noite, desejamos a todos os irmãos uma boa noite e que assim seja.